Sim. Todas as lives a gente faz isso. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Opa, voltando. É, Hoje é a live número 3. É uma live muito interessante, muito. Oi, Amanda, tudo bem? É uma live onde a gente vai falar sobre a mistura entre cimentos e adesivos que geram muitas perguntas, muitas dúvidas. Então eu já vou chamar a minha super colega. A Alpaline já tá aqui. Deixa eu. E aí a gente já começa. Gente, a live tá. Aê, olá! Cheguei! Tô É com a hora que cabeça. passa rápido. Menina de Deus, deixa eu me acertar aqui, porque eu sempre erro. Minha cabeça fica cortada. Agora boa. A minha também fica. Oi, Paula, boa noite, gente. Boa noite, seja bem-vinda. Coisa boa, gente. Obrigada. Eu Amo. tava, eu tava falando pro pessoal, tava falando nos stories, tava indicando o Slide Factory e Já tava. falando que Por que você acha que eu atrasei? Porque eu já tava lá compartilhando. Obrigada. porque, nossa, cada live, assim, eu e a Paty estamos fazendo juntas todo o projeto, toda a parte de pensamento, de divisão, dos itens, de como que a gente ia passar para vocês. Só que aí chegou nessa parte das lives, a Paty assumiu, lógico, que eu não ia encarar isso, porque eu ia ter até vergonha de mostrar os meus slides. Porque a Paty, ela tem. Fala um pouquinho do Slide Factory enquanto o pessoal vai entrando. Ô, Ela gente, fez toda essa obrigada. parte visual das lives, né? E separando, e fez essa analogia com a Rita Lobo, né? Que a gente comentou, com o lance do cozinhar, né? Dos ingredientes, da mistura e tudo mais. Foi, Paula, foi bom. Primeiro, obrigada, né? Muito bom poder falar do Slide Factory, que eu tenho paixão, assim, pelo projeto. E o Slide Factory, ele, na verdade, ele é um. Eu entendo ele hoje como uma escola de comunicação para dentistas, e lá a gente tem alguns cursos. Antes a gente só tinha workshop, mas agora a gente vai ter vários cursos divididos. Então a gente vai ter um curso só de design, mais voltado para quem quer aprender mesmo, a trabalhar com fazer qualquer tipo de design no PowerPoint, quem tem Mac no Keynote ou no Canva, não importa. E aí esse design pode ser aplicado desde para uma aula, uma apresentação, mas também para as redes sociais. A gente vai ter o curso só de comunicação mesmo, que é como se comunicar melhor, né? Construir a sua narrativa, aquela coisa que a gente fala é o tal do copywriter, né? Que é como você constrói uma narrativa para você vender o seu argumento. Então, a gente vai ter só o curso de copy e a gente tem o curso de redes sociais, que vai ser dia 19 de setembro. Vai ser um curso de 8 horas, é um curso bem básico assim de redes sociais, para quem quer entender o que é se comunicar pelas redes sociais. E aí vem também toda essa parte da comunicação nas redes, até a parte onde explicar o que é o Instagram, das métricas, como avaliar a métrica, tipo de conta, enfim. Então, com esses 3 cursos aí, o redes Olá sociais já lá! está lá na bio. Então, quem tiver Legal. depois quiser me mandar mensagem, pode mandar. E esse layout aí veio da ideia, né, da gente. A Paula falou: "Ah, eu adoro cozinhar". E eu para ela não cozinho nada, mas eu tenho livros assim, né? Estão ali na minha estante. E aí, quando ela falou que ela era apaixonada pela Rita Lobo, eu falei: "Eu tenho um livro da Rita Lobo. E eu vou criar o slide em cima do layout". Então, né, depois eu vou fazer até uma fotinho do livro para vocês verem que todo o nosso layout, as cores, né, esse amarelo com essas coisinhas assim, foi todo criado em cima do livro dela, do layout dela, porque a gente queria fazer uma analogia com vocês que cimentação é muito parecido com cozinhar, né? Não é receita de bolo, mas tem que entender um pouquinho, tem que ser um pouco de chefe para saber o que combina com o quê. Sim, e depois seguir a receita, passo a passo, né? O E aí protocolo. segue a receita, protocolo e vai. E vamos embora. Legal. Bom, então hoje nós estamos com a live número 3 já. Tá passando muito rápido isso. Muito rápido, gente, que surreal. Muito rápido. E hoje a gente vai falar justamente da misturinha, né? Da mistura.
Isso aí, da misturinha, gente. É aquele momento tenso onde você coloca tudo dentro da batedeira ou do liquidificador. As medidas têm que estar corretas, você tem que ter escolhido os ingredientes corretos, porque senão pode dar zica, né, Paula? Legal. Tô deixando aqui de novo o pessoal que está patrocinando a gente. Não é patrocinando financeiramente, não, apenas com os materiais que vão compor aí os protocolos que a gente vai passar para vocês, tá? Um Isso agradecimento aí. especial a todas essas empresas parceiras. E vamos Muito lá, parceiro. adorei. Opa, espera lá, tá errado aqui. Não são Ah, cimentos não, tá adesivos, certo. não. Mas esse celular dá um. De vez em quando ele mistura todas as imagens. Tem problema não. A gente falou de cimentos. Na verdade, a gente já falou dos cimentos no primeiro episódio, né? Para quem perdeu, já está no IGTV da Paula, né? A gente teve, na semana passada, a gente falou sobre sistemas adesivos, e aí a gente falou das classificações e como cada um funciona, para que a gente conseguisse ter uma conversa também, tá no IGTV, né? Para quem perdeu, quiser assistir. A gente recomenda muito que vocês assistam esses 2 primeiros episódios, porque vai fazer todo sentido para hoje, né? Para a aula de hoje, que é misturar aí. Será que a gente pode? A gente recebe essa pergunta com muita frequência. Será que a gente pode misturar qualquer sistema adesivo com qualquer cimento resinoso? É isso aí. Né? Essa é um questionamento muito importante e talvez é algo que muitos colegas também não saibam que existe essa incompatibilidade, né? Então, muitas vezes, quando eu falei sobre isso, alguns colegas assim, ai, meu Deus do céu, Paulo, eu nem sabia sobre isso, né? E aí eu lembro de um professor querido que eu tive assim, bom, a gente reza, Santa Polônia existe para isso. Ajuda! Ela vai lá e ó. Ela ajuda, a gente abençoa e daqui para frente vamos ficar mais atentos aí a a esse protocolo, né, que na Isso aí. odontologia precisa ser bem praticado nos nossos procedimentos. A gente precisa ter alguns cuidados durante a cimentação. Eu entendo que cimentação é algo muito complexo, mas não sendo complexo não pode ser também algo difícil, né? A gente está Não. aqui para deixá-lo descomplicado. Então, entender, como a Paty falou, né, os 2 primeiros pontos que a gente colocou dos cimentos e depois dos adesivos é bem importante, porque a gente sabe que para fazer a cimentação adesiva a gente vai precisar do cimento e aplicar o sistema adesivo no substrato, no dente, que a gente vai estar realizando a cimentação. Então, vamos partir dali, né? Vai me falando, Paty, a hora que você quiser que eu mude. Desculpa a minha tremedeira aqui, que meu tripé tava caindo. Pronto, agora já prendi ele aqui. Tava com medo de cair tudo. Vamos lá, acho que a gente pode começar, né, com o primeiro slidezinho, né? Perguntar aquela Lindo. pergunta que não quer calar, né? Que a gente recebe muito essa pergunta da maioria das pessoas, se a gente pode misturar qualquer sistema adesivo com qualquer cimento resinoso. E muitas vezes a gente também recebe aquela pergunta que é mais difícil de responder. Ah, eu posso usar o sistema adesivo tal com cimento resinoso tal, com marcas comerciais muito diferentes. E a nossa ideia aqui é que antes de passar para vocês as marcas, imagina, antes a gente passar para vocês marcas comerciais específicas, a gente vai ter todos esses protocolos com cada marca comercial para vocês. A gente quer que vocês entendam a base de como funciona essa mistura. Então, a live de hoje é meio que para dar uma calibrada em todo mundo, né, Paula? É para a gente poder compreender como é que funciona esse contato, né, entre esse cimento resinoso e sistemas adesivos. E para lembrar, assim, vocês que nessa live especificamente, a gente está falando de todos os cimentos resinosos que não são autoadesivos. Então, aqui a gente está excluindo todos os autoadesivos, tá, gente? Exato. Cimento autoadesivo, ele não precisa de sistema adesivo. Essa é uma das grandes vantagens dele, porque já fica muito mais simples. Aqui a gente está falando dos cimentos fotoativados, mas principalmente dos duais, tá? Então, foco nos duais aí, porque são esses que são mais chatinhos a gente trabalhar, e esse é o que a grande maioria de nós usamos, né? Porque eles são os mais versáteis. Então, acho que né? Acho que podemos passar para o próximo, né?
Então, aí tá a resposta, né, gente? Podemos usar qualquer sistema adesivo com qualquer cimento resinoso? Não, não. Eu acho que o único não, e aí vou tentar deixar mais claro ainda para vocês. Eu posso misturar marcas comerciais? Melhor não, tá? Eu acho que neste momento, na cimentação, é um dos únicos momentos que a gente vai dizer para vocês. Não quer errar? Não misture as marcas comerciais. E É, mesmo dentro da mesma marca, tenha cuidado. Acho que é o único, né, Paula? sim. Até porque, né, Paty, o que a gente estava conversando do nosso cuidado em passar para vocês protocolos que têm respaldo científico, que funcionam. A gente não quer passar nada que fique uma dúvida ou que tenha algum senão. E não é muito difícil você ter pesquisa científica que vai pegar um cimento e vai testar com vários tipos de adesivo de outras marcas comerciais. Então você não vai encontrar isso na literatura para que a gente possa vir aqui e falar, ó, pode misturar, não tem problema. Não, a gente não tem respaldo científico para isso. Então, todas as pesquisas que a gente tem de cimentação, elas estão usando o cimento com o seu adesivo da mesma marca, porque existe toda uma química que foi desenvolvida para interagir junto. Então, a 3M tem o seu químico que faz testes, muitos testes, do adesivo 3M com os cimentos 3M. Assim Aham, como a Care vai testar os seus cimentos com o seu sistema adesivo, que tem um monômero patenteado que é deles. Então, como que você vai exato. misturar um adesivo de uma marca comercial com outra, mas isso não temos testes. É claro que depois de muito conhecimento, muito estudo, a gente sabe que um adesivo que não é simplificado, ele te deixa um pouco mais tranquilo em relação a essa mistura. Mas aqui a gente vai partir de um básico para todo mundo sair fazendo bem, não ficar errando com essa parte de compatibilidade, né? Exatamente. Incompatibilidade no caso. É, né? Exatamente. Eu acho que a Paula falou tudo, assim. A gente quer dar um básico para vocês, porque a gente sabe o que realmente funciona, né? Funciona. E tentar explicar para vocês por que funciona, né? É. Justificar por que funciona, né? O Ô, que nós Paty, temos? Oi. falar para o pessoal o porquê que ocorre essa incompatibilidade, eu não sei se tem nos slides, acho que é o próximo, né, do Acho que. anelzinho. Do anel, é. Aí, Isso. É um legal, legal. casamento, né, gente? Então a gente fala assim, ó, precisamos ter um casamento aí, ó, tá vendo esse elo entre sistema adesivo e cimentos resinosos, né? Eles precisam ser compatíveis, né? E por que que eles têm que ser compatíveis, né? Por quê? Porque quando você coloca o sistema adesivo no substrato e depois você vem com o cimento e aquilo entra em contato, existe uma reação química entre cimento e adesivo. Aquilo ali vai ter o quê? Uma reação química. Então, a cadeia polimérica, ou seja, a polimerização, ela precisa ter contato uma coisa com a outra para que exista uma união entre esses dois materiais. Quando eles são incompatíveis, um não conversa com o outro. Não vai rolar casamento, gente. Não é nem separação depois. Não rola casamento, porque um não conversa com o outro. E o grande fator que leva a essa incompatibilidade, o que leva essas duas criaturas, né, adesivo e cimento, não se conversarem, normalmente é o baixo pH do sistema adesivo. Então, sistemas adesivos que têm um pH muito ácido, eles vão roubar, eles vão interferir naquela linha de cimentação, naquela linha de contato entre adesivo e cimentos resinosos duais. Então, eu quero deixar muito claro para vocês. Essa incompatibilidade, quem não conversa com quem, são os sistemas adesivos, todos os sistemas adesivos que são simplificados, ou seja, que estão primer e adesivo no mesmo frasco, eles têm um pH extremamente ácido.
eles não conversam com cimentos resinosos duais ou de dupla polimerização. Basicamente, é uma química. Então, o que vai acontecer? Alguns monômeros ácidos que estão aqui no sistema adesivo, eles roubam, eles reagem primeiro com a amina terciária que está no dual. Então, eles estão trazendo a amina terciária para cá, e o que vai acontecer? Vai faltar a amina terciária para ter polimerização do cimento resinoso aqui nessa linha de cimentação. Então, o grande problema nosso está entre sistemas adesivos simplificados, e entenda simplificado como adesivos que tem primer e o bond no mesmo frasco, tá? E cimentos resinosos duais. Aí, A Paula, gente maravilha. mostrou, né? Ó, então, âmbar, tanto universal como âmbar normal, são dois sistemas simplificados, um convencional, o outro autocondicionante. A gente tem o famoso single bond, tem o single bond universal, é um exemplo de adesivo simplificado, prime bond, da Dentsply, o OptiBond S, da Care. Aí o que não são adesivos simplificados, que você teoricamente estaria mais livre e mais tranquilo em relação a essa incompatibilidade, quando nós temos dois frascos separados. Então, só para relembrar, voltem lá na live 2, que vocês vão ter tudo isso bem explicadinho, mas só para vocês entrarem aqui na nossa live, quando a gente tem separados, a gente não tem tanto problema, né? Não teria essa dificuldade, ó. Exatamente. Então, são separados. Então, a dificuldade existe porque a maioria dos dentistas no Brasil trabalha com sistemas simplificados, né? Então, Exatamente. por isso, esse problema da incompatibilidade química aí da parte da amina terciária dos sistemas duais, né? Então, a gente tem os sistemas duais, que a gente vai sempre optar quando a gente tem peças com uma espessura maior, onde a gente sabe que a luz vai ter dificuldade de chegar, né? Cimentação de retentores, cimentação de peças maiores, então ao 100 dual, ao 100 core, perdão. É isso aí. Então é isso. Vamos ver o que tem no próximo slide. É exatamente o que eu expliquei ali para vocês, né? Quem quiser fazer um print, tá aí, olha. Quem que é o vilão dessa história de amor, né? Dessa história de amor aí que não vai rolar. Quando a gente tem sistemas adesivos simplificados, junto com cimentos resinosos duais. Por quê? Porque o pH desses sistemas adesivos simplificados, ele é muito grande, são monômeros ácidos, tá? Agora, já vamos até adiantar um pouquinho esse raciocínio para vocês, a gente dar um passinho a mais para vocês entenderem. Por que então que a Paula falou, mas por que com convencional não tem problema? Porque todos aqueles onde eu tenho uma camada do bond separado, o que o bond faz? Ele forma um filme entre o primer ácido e o cimento resinoso que vem depois. Então, ele forma como se fosse um plástico, né? Entre o pH ácido e o cimento resinoso dual que vem depois. E aí você não tem problema. Então, quando você tem sistemas adesivos separados, primer com bond separado, o bond vai sempre proteger o cimento do pH ácido que está no primer. Exato. Por isso que você nunca vai ter problema nesse ponto. Agora, falando em simplificados e sistemas resinosos duais, aí a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção em que situações a gente pode usar esses dois sistemas juntos. Porque também não é uma coisa assim, meu Deus do céu, não posso usar, estou fazendo... Calma. Existem algumas situações que vai dar tudo bem, que é o que a gente vai falar para vocês agora, tá? O que a gente está querendo dizer é que não dá para vocês misturarem qualquer marca comercial de um sistema resinoso, de um sistema adesivo simplificado com cimentos resinosos duais. Por exemplo, single bond 2 com NX3. Não. Não dá, entendeu? Por que isso, gente? Pensa comigo. Você é dono de uma indústria, tá? Você é um químico, é dono de uma indústria. E no final das contas, o que a indústria quer? Que o material dela emplaque, que funcione, né? É isso que ela quer. Aí você tá lá fazendo um sistema adesivo, de repente vem a evolução tal, e você tem que criar agora um cimento resinoso.
Você vai criar um cimento resinoso que não seja compatível com o seu sistema adesivo? Você não vai fazer isso, você vai dar um tiro no seu pé. Porque o que a indústria... Ó, a indústria, gente, a primeira coisa que ela pensa, desculpa, tá? Mas a indústria pensa isso. Eu preciso entregar um material para o dentista que não pensa. É isso que ele tem que fazer, porque o material dele tem que emplacar com o dentista que pensa e com o dentista que não pensa. A gente aqui pensa, mas ele tem que emplacar com o dentista que não pensa. Então ele tem que entregar um material que tudo seja compatível. Então, se você quer usar um sistema simplificado, adesivo, simplificado, que é mais versátil, a melhor coisa que você tem a fazer é usar o cimento resinoso dual da mesma marca comercial. Não misture marcas comerciais. Porque você tem uma garantia, um selo de garantia da empresa que o adesivo dele vai funcionar com o cimento resinoso dele. Legal. Foi testado para isso, né? Como a gente já disse, nós estamos passando aí para vocês o grosso basicão e depois a gente vai falar especificamente de cada marca, porque tem cimentos duais já livres de amina terciária, tem estratégias de adesão. Eu vi um colega que está perguntando se ele pode, achei interessante, né? Pode usar o simplificado e depois uma camada do bonde puro por cima. Essa seria uma estratégia. É uma estratégia interessante. Então, tudo isso vai fazer, todo esse embasamento que a gente está dando, vai fazer vocês já estão pensando estrategicamente, porque vocês já estão entendendo o que acontece quimicamente. Qual que é a ação do adesivo, qual que é a ação do cimento dual e o que eu posso fazer, vamos supor que eu estou num consultório e, infelizmente, lá, um consultório de terceiro, eu já sei pensar estrategicamente. Como que eu posso fazer, então, a cimentação, já que eu não tenho os dois da mesma marca? O que eu tenho à minha disposição aqui? Então, aí essa é a nossa sementinha que a gente quer deixar para vocês mesmo. Esse pensamento estratégico. Até tem gente que, por exemplo, quer usar um simplificado e não tem... Tá, gente, o que eu vou falar para vocês aqui é até... né? Nem sei se tem literatura sobre isso, mas eu já vi alguns professores indicarem, você faz a aplicação do sistema simplificado e você pode colocar uma camada da resina flow como se fosse seu bonde para fazer a cimentação. Porque aí você estaria usando a resina flow como se fosse um adesivo foto, né? Como se fosse o bonde, como se fosse um adesivo foto. Mas tem que lembrar, né? Tem espessura para passar luz? Como é que vai funcionar isso? Então, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. Lembra que um procedimento como esse, a gente ensina por partes, mas quando a gente está executando, tudo tem que funcionar ao mesmo tempo, né? É uma engrenagem. Por isso que a escolha é mais difícil mesmo. Mas se você entender cada partezinha e depois ir para a nossa batedeira e ver que tudo vai, né, misturar e vai ficar bem, ok, tá? É por aí. Legal. Acho que esse que você já tinha até falado, né? De usar a mesma marca, com as recomendações do fabricante. Isso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Paula, porque é o seguinte, né? É tão importante a gente seguir a recomendação do fabricante. Eu já vi o pessoal perguntando alguma coisa de sistemas adesivos que não... Desculpa. De cimentos resinosos que não têm amina terciária. Se vocês observarem, a maioria dos fabricantes que já tem cimentos resinosos duais, sem amina terciária, qual é o sistema adesivo que eles indicam? O sistema adesivo universal da marca deles. O deles. Isso. O que a gente pensa na hora que a gente vê isso? Um exemplo muito clássico, né? É o da 3M, que infelizmente não está aqui apoiando a gente com material, mas a gente não pode deixar de falar, porque é um cimento muito popular. Para mim é muito clássico, porque a 3M ela tem dois cimentos duais muito conhecidos, que é o ARC, o Relax ARC, e ela tem o Relax Ultimate. O Relax Ultimate, ele entrou tirando a amina terciária para diminuir o manchamento, né? O amarelamento, né? Com o passar do tempo. Então, entrou com isso.
Agora, a 3M indica single bond 2 com Relax Ultimate? Não. Ela indica quem? Single bond universal com Ultimate. Se você compra a caixinha, quem que vem na caixinha? Vem o Ultimate com o single bond universal. E quando você compra o ARC, que é o ARC, né? Quem que eles indicam? O single bond 2. Nossa, Patrícia, é muito confuso. Não, não é confuso, gente. Pensa assim, ó. Cada cimento vai ter o seu par. E a indústria precisa pensar nessa reação química que vai ter entre os dois. E é isso que ela faz. Ela te indica, ela te diz. Por isso que não dá para misturar. Não é que ela quer dificultar a nossa vida. Na verdade, a indústria está facilitando a nossa vida. Porque ela está pensando justamente no mais difícil, que é como tudo vai funcionar muito bem. O nosso papel é entender que para cada cimento resinoso eu preciso respeitar o sistema adesivo. A melhor forma de não errar é mantenha-se dentro da mesma marca comercial e mesmo dentro da marca comercial, observe se não tem indicações aí de cimentos diferentes com sistemas adesivos. Está tudo na bula. Tudo na bula. É verdade. Vamos lá. E aí a segunda estratégia, né, Paula? Na verdade, que a gente tô tocando aqui, a pessoa dispara a falar, desculpa. Me para, Tá viu? ótimo. Porque eu disparo a falar aqui. Tá É ótimo. uma segunda forma da gente não errar, né? Quando que a gente não erra? Bom, eu posso usar, se eu for usar um sistema adesivo fotoativado, eu posso usar qualquer sistema adesivo. Eu posso usar simplificado, eu posso usar sistema adesivo convencional, eu posso usar sistema adesivo universal, não importa. Por quê? Porque o sistema, eu estou usando um cimento fotoativado, ele não tem amina terciária, ele não tem a parte de quimicamente ativada dentro daquele cimento. Então, voltando É uma aqui, ó. resina. Pensa Ele é assim, uma ele é uma resina. resina. Com resina eu posso usar qualquer Perfeito. coisa. Perfeito. Desde que qualquer coisa, entre aspas, a gente vai chegar nas melhores estratégias também, né? Porque a gente sabe que isso é importante, mas digamos que a gente não tem esse problema. Exatamente. Então, se o cimento é fotoativado, o cimento resinoso é fotoativado, é igual resina composta. Você pode usar qualquer adesivo, tá? Vamos lá. Eu embaralhei todos os slides aqui. Não, não tem problema. Ele não foi você, não. Pô, Ele embaralha, já percebi isso. O celular, quando você passa para pois ele é. embaralha tudo sozinho. Não sei por que ele faz isso. A gente manda tudo bonitinho, ele embaralha. A terceira estratégia de não errar, alguém já falou aí nos comentários, se você tem um adesivo simplificado de uma marca X e um cimento resinoso dual de uma marca Y, você precisa passar alguma coisa no meio para que esses dois não briguem. E esse alguma coisa no meio é uma camada de um bonde. E aí pode ser o bonde da Care, pode ser o bonde da 3M, mas só o bonde, tá? O bonde que eu digo é o frasquinho que só vem o adesivo separado. Então, essa é uma outra estratégia. Lembrando, teve um comentário que eu achei interessante aqui, lembrando para tomar cuidado com a espessura da película. Isso é bem importante, porque pode causar uma desadaptação da peça, se a película de adesivo ficar muito espessa. Então, passar, afinar, dar um jato de ar para afinar essa película. Para não perder o nobre, né? Daqui a pouco tudo isso vai lá e Exato. se adapta. Ah, Jesus amado. Não. Me parece ser uma estratégia muito interessante. Eu estava te falando sobre essa estratégia de usar o universal. E aí usaria ele como se ele fosse um primer acídico, né? Esfregando na dentina, dá um jato de ar, e aí você vem com um bonde, não tendo mais o problema da incompatibilidade, tendo uma camada híbrida bem feita, principalmente na dentina. Porque aí você não vai usar o ácido na dentina, você vai usar um adesivo universal, por exemplo, que tem um componente acídico. Exatamente. É isso aí. E eu acho que a gente só tem mais uma estratégia que eu coloquei,
que é uma bolinha ali, Paula, você vai achar como 4. Isso mesmo, né? Isso, Que é o que a gente está falando até agora. Se você quer misturar as marcas comerciais, então dê preferência para um adesivo convencional de 2 frascos separados, e aí você pode usar o cimento resinoso dual, isso mesmo, de qualquer marca comercial, né? eu acredito Aí que é você não por teria isso que problema. esses dois sistemas, né, Uhum. separados, eles são os queridinhos, né, dos protesistas, dos reabilitadores, de quem faz muita cimentação mesmo, porque a gente vai ter realmente uma liberdade muito grande. Você vai trabalhar sem se preocupar com essa incompatibilidade. Apenas tomando cuidado com a espessura da película, principalmente quando a gente está aqui com o Optibond FL, que ele realmente tem o frasco 2 dele é mais espesso, né? Assim É, como o frasco 2 do Clearfield, né? exatamente. Tem carga, né? Então tem que Sim. tomar bastante cuidado, né, gente? Então, assim, basicamente, assim, de uma maneira bem, não gosto da palavra grosseira, mas de uma maneira bem resumida, não quer errar, gente. Para cimentação, você vai usar um cimento dual, use da mesma marca comercial e mesmo assim, dentro da mesma marca comercial, procure saber se aquele dual, qual é o adesivo que a empresa indica. Então, tem algumas empresas que vão ter só um cimento resinoso dual no portfólio dela. Ok, tá? Você pode usar com qualquer adesivo dela. Agora, tem outras empresas que têm mais de um cimento resinoso dual dentro do portfólio dela. Aí você tem que ver na bula qual é o sistema adesivo que está indicado para aquele cimento resinoso, né? Então, para não errar, mesma marca comercial, de acordo com a indicação da empresa e o que está na bula. Eu vi que É tinha um isso. comentário aqui, deixa eu perguntar aqui, é da Fernanda, né? Ela falou, não, não é a Fernanda, não, desculpa. É alguém que perguntou sobre usar alguém que perguntou sobre como usar o ARC, que é um dual, com o single bond 2, que é um simplificado. É verdade, A gente pode usar porque é justamente da mesma empresa, que a empresa ela não dá um tiro no próprio pé dela, ela faz com que a coisa funcione muito bem. E, gente, eu não estou falando da minha boca para fora, não. Existem artigos que mostram que você tem uma excelente união entre sistemas adesivos simplificados, usados com cimentos resinosos duais da mesma marca comercial. Então, existem mais de um artigo mostrando isso, que se você usa o adesivo indicado pelo fabricante, tá tudo bem, vai funcionar muito bem. Porque existe uma compensação nesse pH ácido dos monômeros que estão dentro do adesivo simplificado. É uma parte mais chata para a gente entender, porque a gente não está acostumado com essa linguagem de reação química, a gente vem muito com essa parte prática do dia a dia. E por isso que a gente quer trazer para vocês, de uma maneira mais simplificada, né? O que vocês precisam entender no dia a dia. E aí, gente, é isso. Não mistura marca comercial. Porque pode dar problema para você. E como é que você vai justificar para o fabricante que caiu a peça se você está misturando as marcas comerciais? É complicado, né? Porque ele já te disse que você não pode fazer isso. exato. É bem. Quando a gente estava no início do projeto, eu e a Paty, a gente teve um trabalho de pegar todos os cimentos, ler a bula de todos, tabular. Então, a gente fez documentos de cada empresa em separado. E o que me chamou a atenção é que, de uma determinada empresa, que você lia lá na bula do cimento dual e estava lá. Evitar o uso com adesivos simplificados, principalmente os universais. Estava escrito na bula. E quando você ia na bula do Universal da mesma marca, ele indicava o uso com o sistema, o cimento dual da mesma marca. Então, para vocês verem que, bom, eles colocaram lá na bula do adesivo do cimento dual, que era para evitar o uso, porque ele imaginou, bom, se o dentista tiver com um adesivo que não é da mesma marca, ele vai evitar o uso e não vai ter problema.
Mas se ele comprou o adesivo da mesma marca, ele já pode utilizar junto, né? Então, isso eu falei, ué, mas tá estranho, uma bula tá dizendo outra uma coisa e a outra bula tá dizendo outra coisa. Aí, conversando, porque também a gente teve um trabalho de entender junto aos fabricantes quais eram as indicações, quais eram as contraindicações de cada sistema, o que que o fabricante pensou quando ele idealizou esse cimento, qual era a ideia deles para nós, né? O que que eles queriam trazer de inovação e de indicação. Então, a gente também teve todo esse trabalho de entender as bulas. Por isso, a ideia do projeto, porque o dentista também fica confuso quando lê essas bulas, né, Paty? Algumas empresas, Muito. talvez até a 3M, ela tenha pensado que ela já tem a bula, já tem tudo bem explicado, mas talvez não tenha ficado tão claro para os colegas assim que existe essa incompatibilidade, que você não pode misturar com outras marcas, enfim. O trabalho que a gente está pensando em passar para vocês é isso, né? Chegar nessas entrelinhas aí que deixa o clínico maluco com essa oferta gigante de materiais que a gente tem, né? Até porque é uma ilusão a gente pensar que toda hora a gente está lendo bula e deveria, mas a gente não está. Então, a ideia de um projeto como esse é meio que destrinchar essa bula e deixar isso de uma maneira mais gostosa, né, de Sim, consumir. Até por isso a gente está fazendo uma relação com culinária, gente, porque bula é muito chato. Então, se a gente puder trazer uma informação mais gostosa de ser consumida, que fique mais fácil a compreensão, poxa, por que não, né? Não é assim, tá na bula. Ok, tá na bula. Mas por que que isso acontece? E o sim. porquê, gente, é isso, assim. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto a Paula falava, eu fiquei imaginando assim, quem faz o desenvolvimento dos materiais dentro dessas grandes empresas não são dentistas, né, gente? São engenheiros químicos, é uma galera da química. Eu fico imaginando a pessoa, este químico, igual um doido, pensando assim, ó, esses dentistas são uns malucos, porque eu já fiz um milagre que era juntar um monômero que gosta de água com um monômero que não gosta de água dentro do mesmo frasco. Aí nasceram os simplificados. Agora esses loucos querem fazer compatibilidade com cimento resinoso. Ele deve ficar doido. Então, essas pessoas, gente, contratadas com essas grandes indústrias, eles precisam acertar, porque é um grande risco. O investimento da indústria para lançar um material no mercado é altíssimo. Então, não tem. Por isso que a gente fala que na cimentação, você precisa entender que aquele material ele foi criado por um químico, ele foi criado por uma equipe de químicos e a coisa precisa funcionar, porque senão vai comprometer todo um projeto de muito dinheiro investido dentro de uma empresa. Então a gente não tem que. Aí nesse momento fala assim, gente, nós dentistas, vamos ficar no nosso papel? Vamos entender por que isso funciona? Não tem que dar jeitinho? Vamos trabalhar como tem que ser mesmo, né? Sim. Marcela, foi minha aluna, tô vendo ela aí, querida. Eu vi também uma aluna minha aqui que eu comento bastante sobre os cimentos que não têm amina terciária com os meus alunos. E tem a Simone, NX3 não tem. Eu vi mais uma aluna minha que é a Estela. O NX3 também não tem. Os cimentos da Care já tiveram essa preocupação. Mas a gente vai chegar, lembra que a gente vai ter específico de cada marca. E aí lá a gente fala o que pode e o que não pode de cada marca. Então a gente vai ter cimentos que não vai poder mesmo, porque tem amina, e a gente tem cimentos que talvez você possa usar um pouco mais. Mas vamos pensar no básico aqui, para depois a gente poder extrapolar um pouquinho com vocês, tá? É isso aí. Aí, gente, tá ali, né? Como evitar sempre o erro. É o resumo do que a gente está falando até agora, né? Usar um sistema adesivo simplificado com um dual. Como é que eu não erro? Use da mesma marca. Então, você precisa de um cimento versátil. E você precisa de um adesivo versátil. E aí a gente está falando de cimentos duais e sistemas adesivos simplificados,
bom, use sempre da mesma marca comercial. E ainda tome o cuidado de verificar se esta marca comercial não tem mais de um cimento resinoso e mais de um sistema adesivo no portfólio e quem combina com quem, né? Ok, isso que eu ia falar. E olha-se, porque o Ultimate não dá para usar com single bond. Exatamente, né? Então é Mas isso. tem uma pergunta legal de uma colega aqui, como usar o Variolink N? O Variolink N tem o frasco de adesivo próprio para utilizar com ele, tem a sequência própria para usar o Variolink N. Então, assim como o Multilink N. Então, a Ivoclar, ela tem uma gama de cimentos muito interessantes. A gente vai fazer algo só de Ivoclar. É uma marca que a gente gosta muito, é o Iapati. A gente teve realmente um contato bem legal com eles. Eles apoiaram demais o nosso projeto, estão Nossa. bem interessados que essa informação chegue para todos. O Variolink N, ele é um sistema dual. Já os multilinks, eles são químicos com fotoativação opcional. Então, isso também é um diferencial muito interessante, porque quando a gente opta por um cimento dual, a gente entende que a luz talvez não chegue, né? Então, essa particularidade dos cimentos duais também precisa estar muito boa em relação a essa fase escura, Paty, é isso? Essa fase onde não vai chegar a luz, Não vai chegar a luz, podemos falar como isso, é uma fase que não né? chega a luz. Então, nessa etapa que não chega a luz, a reação química precisa ocorrer e gerar uma conversão boa na ausência de luz. Então, os cimentos da Ivoclar têm esse diferencial. Tem o dual, então uma peça um pouco mais espessa que chega um pouco de luz e você ainda pode usar o Variolink N, por exemplo. É bem Exatamente. interessante porque ele tem a possibilidade de ser foto e ser dual. E aí, se você já vai para uma peça, uma metalocerâmica, uma prótese sobre implante, uma zircônia, ou peças que realmente você mais uma espessura muito grande, aí você já vai optar pelo multilink. Mas, Não, gente, fiquem tranquilos que a gente vai vai ter, chegar lá. gente. Vai ter, a gente vai fazer a ideia desse projeto. Isso aqui é só uma introdução. A gente gostaria já de estar produzindo outras coisas para vocês. A gente não fez isso. Vocês imaginam por quê, né? Tipo, eu estava com viagem marcada já para ir para Americana. Eu não consegui ir para São Paulo, porque não tinha mais voo e tudo mais. Mas a gente precisava trazer pela nossa, primeiro porque a gente estava muito ansioso para começar. Esse projeto está desde o começo do ano. E a gente teve um apoio muito bacana daquelas empresas todas que vocês viram lá, mandaram material, todas elas com muito carinho. Assim, a Paula, especialmente, teve um contato muito grande com todos eles. A Ivoclar, com toda essa gama de cimento, que é um cimento, não podemos deixar, ele está sempre muito, muito, num nível muito grande na ciência, né? Em termos de trabalho científico. E é um cimento, eles têm mais opções, assim, de uma maneira muito diferente. Não é tão simplificado assim esse sistema. E a Paula foi super bem atendida com eles, explicaram tudo. Então, pô, a gente olha às vezes para os sistemas Evocar, a gente fala, meu Deus, é muito complicado, mas na verdade, eles trazem para a gente tudo muito mastigadinho. Eles Né? pensaram em tudo, em todas as indicações. Isso que eu achei mais legal de trazer para vocês é a gente entrar em contato com as empresas e assim, me diz qual é a função de ter, para que ter tanto cimento, primeiro, né? Eu como clínico preciso entender o que eu preciso ter. E aí depois dessa conversa, desse esclarecimento, nossa, ficou tudo muito claro. Então vocês vão adorar, porque assim a gente vai deixar mastigado, ó. Se eu sou esse dentista aqui que faço só isso, só esse tipo de peça, porque a gente sabe, né, que tem dentistas que são muito mais especializados em implante, por exemplo. Em prótese sobre implante, fazem muito. Em peças mais robustas, de reabilitações, com espessuras maiores. Então, isso vai ter uma indicação precisa, né? Assim como o pessoal que faz mais laminados, mais facetas, mexe com mais estética, ele precisa ter um pensamento estratégico diferente, tanto de adesão como de escolha de cimento.
E aí a gente Vocês não imaginam, vocês não têm noção dos bastidores desse projeto. A gente pensando como é que a gente vai fazer esses infográficos todos para tentar deixar isso bem mastigado para vocês. Porque até para a gente que está estudando isso, né? Porque o nosso papel aqui é esse, né? Estudar e trazer, a gente se propôs a isso. Para a gente, chega um momento e fala, meu Deus, como é que a gente vai transformar tudo isso que a gente conseguiu numa coisa simples, visual, assim. Então a gente vai ficar muito lindo, gente. Você pode ter certeza disso. Vai ficar. A gente vai ficar com muito orgulho desse trabalho a hora que tiver isso na mão de vocês. Paula, tem uma pergunta. Tem muita gente perguntando sobre a FGM. Eu não sei se você quer mostrar alguma coisa da FGM. tenho. Deixa eu ver aqui. Eu estava rolando para achar todas as perguntas. Vamos lá. Cimento resinoso da FGM com adesivo âmbar. Pode. Confirmado com eles e bula também. Gosto da FGM porque é barato e cobro barato. Clínica do Povão. Ok, Daniel. Não é porque você tem um material barato e cobra mais barato, não vejo nenhum tipo de problema. Se o protocolo for bem feito, ok, tá? Ó, legal. Vamos falar sobre FGM, sim, Iris, bastante. A gente tem o apoio da FGM aqui. E tem bastante informação. Eles têm uma gama menor de cimentos, o que fica mais fácil. Então, a gente vai ter o Alcem Vinir, com indicação mesmo para a parte estética. A gente vai ter o Alcem Dual e o Alcem Core. E aí a gente vai ter os dois âmbars, né? Âmbar universal e o âmbar convencional. A gente vai falar assim especificamente. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa, Paty, que eu pulei? Eu acho que tem muita gente também perguntando sobre a questão de polimerizar ou não a primeira camada, né? Antes de passar o bonde. Ai, Gente, Tininha tá aqui, lindona. ai, Saudade. Tininha, beijo! Ana Cláudia, sua linda também, você está aqui. Quanta gente querida. O 200, posso usar com single bond na peça pós-ácido e silano? O Gente, 200. a gente vai falar sobre peças. É a nossa última live dessa série. A gente vai falar de Isso, só tratamento de peças. Mas só pode adiantando, responder. querida Ana Cláudia, essa peça se for Emex, você não precisa passar adesivo, tá, querida? Você vai usar o protocolo de condicionamento com ácido hidrofluorídrico. Ai, tô adiantando a próxima live, não, né? Manda! Ácido fluorídrico na peça, 20 segundos, tá? Já lemos também vários artigos científicos falando sobre 5% ou 10%, isso a gente fala na próxima live. Lava muito bem spray de água e ar, tá? Por um tempão, 20, 30 segundos. Aplica monobond ou silano de sua preferência, aguarda 60 segundos, jato de ar, a peça está pronta, não precisa passar adesivo. Isso aí. Aí você usa Tá o seu vendo, U200 gente? tranquilamente, Ana Cláudia. Quando a gente começa a falar de cimento resinoso autoadesivo, começa a virar vida, né? Porque tira tanta coisa do protocolo que fica muito mais fácil. Pena que não dá para usar cimento autoadesivo para todas as situações clínicas, né? Pois Senão é. ia ser vida, mas não dá. Então, O U200 veio para facilitar, eu acho que para reduzir toda essa parte de interação química também. Maxen, o Multilink Speed, qual mais? O Calibra Universal. A gente vai falar sobre UIA, Ana Cláudia. Você precisa conhecer a Ana Cláudia, Paty. preciso. Tem várias pessoas aí que eu tô querendo conhecer. E assim, ó, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, gente, mas a gente vai esclarecendo, tá? Isso aqui foi só um dropzinho, assim. Não porque a gente quer expectativa, que a gente também quer Não, criar é porque expectativa, senão não mas fica didático, fica muita mistura, né? é muita mistura, sabe? Então, assim, eu sei que tem muita gente perguntando, tem aí, ó, o set, tem muita coisa. A gente vai 7PP, a fazer. gente vai falar dele também. Panávia também vamos falar. Doutor André, olá. Sim, Né? Tem muita a coisa. Então, Lúcia, o nosso querida. objetivo é fazer com que a gente quer ter vídeos, material didático para cada sistema. Então, tem muita coisa para ser produzida.
A gente realmente quer só começar a esclarecer algumas coisas. Tem muita gente perguntando, precisa polimerizar? Se eu for usar um adesivo simplificado e depois, né, ter que colocar um bonde por cima porque eu vou usar um cimento resinoso de outra marca comercial? Gente, precisa. Então, aquela camadinha que você coloca do sistema adesivo simplificado, para depois Tem que você colocar o polimerizar. bonde por cima, você tem que polimerizar ela antes. E é justamente por isso a nossa preocupação é quantas Pessoal, camadas você vai colocar? Não vai ficar espesso isso? Será que a peça vai adaptar depois? Será que vale a pena o risco? Ou não é melhor eu já investir em um material que eu tenha certeza que as duas coisas funcionam, tá? Então, sim, se você for colocar uma camada de bonde em cima de qualquer adesivo simplificado, o adesivo simplificado tem que ser polimerizado antes. legal. Variolink Tem N mais com dúvida? zircônia não usa, não usa. Não. Para zircônia, a melhor indicação da Ivoclar é o Multilink, de preferência o Multilink Speed, pelo que eles me passaram, porque a zircônia exige um preparo mais retentivo também. Então, aí a melhor indicação da Ivoclar é Multilink. A gente vai chegar nessas estratégias, viu? Só adiantando a sua pergunta. Se a gente gosta do Panavia, eu tenho bastante. Eu usei muito Panavia. Agora parei um pouco de usar, porque são tantas outras opções para testar, mas o Panavia é um excelente. Vai estar no Excelente. nosso portfólio aqui do nosso projeto. Eu vou abrir a caixinha de perguntas para ver o Ah, que que tem isso. aqui. Até porque acho que a gente tem o quê? Uns 10 minutos? Tô de olho no 8 reloginho. só. É Ó, muito joguei aqui a rápido, gente. primeira. Tenho dúvida em como usar agente de união, silano, na cimentação adesiva. A gente vai falar sobre isso na A gente vai próxima falar sobre isso. live, Cíntia, sobre o protocolo direitinho do silano, o que que é o silano, para que que ele serve, os tipos de silano, tá bom? Então, fique tranquila que você acompanha a gente na próxima. Sempre melhor usar cimento e adesivo da mesma marca? Sim. Eu juro que eu não combinei essa pergunta com essa pessoa, eu não conheço. Olha quem tá aí, gente. Rafael Monte Alto, querido, beijo. Aí. E se usarmos sistemas adesivos simplificados com sistema dual da mesma marca, existe compatibilidade? Como a gente falou, né, Paty? Se respeitar a mesma marca, seguindo o protocolo do fabricante, eles testaram o exemplo que a gente deu da 3M, da FGM, da própria Care. Isso aí. Tem uma engraçada aqui, ó, da Bel. Nunca usei silano e as peças nunca caíram. Olha, Adoro. Bel, será que você não passou um adesivo universal na peça, pelo menos para o silano separado do universal, ele funciona melhor, a gente vai falar sobre isso, mas foi bem curiosa a sua pergunta. É muito importante, é importante, É Bel, principalmente importante. peças em regiões assim, por exemplo, facetas. Talvez as suas peças fossem bem retentivas, com É, preparos tem mais isso retentivos, e também. aí o silano não fez tanta diferença, mas cuidado, não vai pensando que não faz falta, porque faz. Faz. Mas também não adianta pegar aquele silano que ficou aberto lá, porque aí também você prejudica, né? Mas a gente vai falar sobre isso. A lá, Ana, Karina, adesivos universais são compatíveis com cimentos duais? Na regra geral, não. Não. Tá? Só se forem da mesma marca comercial, de acordo com a recomendação do fabricante. E tem mais uma aqui. Single bond universal, mais U200. Precisa silanizar a peça, pino de fibra? Bom, quando você usa o 200, você não vai precisar passar nada no seu substrato. Então, eu estou pensando que você está cimentando um pino de fibra, né? E aí o conduto vai estar bem limpo, com a dentina bem, bem preparadinha. Você não vai colocar nada lá. Então, esquece esse single bond universal. E aí, no seu pino, você silaniza. E lembra sempre, assim, quando cai o pino, vem pino e cimento junto, né, gente? Tipo assim, o problema nunca é no pino, tá? O problema é É na sempre no adesão à substrato, é dentina. na adesão à dentina radicular, que é difícil pra caramba. Então, não precisa se preocupar muito com isso, não. Ui, tem um monte! Aqui.
Vamos ver se dá para. Precisa aplicar ácido e adesivo para cimentar pino de fibra de vidro? Ah, Se depende. você escolher um cimento dual, ele vai precisar de ácido e adesivo dentro do conduto, que não é uma estratégia que a gente gosta. A gente vai, quando a gente chegar nos autoadesivos, a gente vai passar um protocolo que a gente gosta de indicar, que é justamente para cimentação de pino de fibra. Mas Inclus... se você só tiver isso, vai ter que tomar Não, cuidado com essas inclusive, etapas. eu já estou aqui como uma pessoa que gosta de seriado, já estou pensando em lançar a segunda temporada deste nosso. Porque eu já estou vendo assim, ó, lives de pinos, né? De cimentação de pino, live só Ih, tem um monte de coisa, e a gente ainda falou hoje, né, Paula, sobre outras coisas que a gente não sabia se entrava hoje ou não. Vamos ter segunda temporada. Tem segunda temporada. Olha lá, um bom autocondicionante para cimentar pinos. Todos que a gente vai mostrar aqui no nosso projeto são bons cimentos. A gente vai falar para vocês das particularidades de cada um, custo, rendimento, cores, apresentação. A gente está muito bem servido, né, Paty? A Nossa, gente tem muito. aí Ivoclar, a SDI, a Care com Maxen. A 3M não entrou no nosso projeto, mas o 200 é um excelente cimento, o Calibre é Aham. universal, excelente cimento. Então a gente está muito bem servido. O importante é saber o protocolo, hein? Usar É. direitinho. Fale sobre Alcem e Alcem Core. Vamos falar, sim, tá? Especificamente sobre os dois. E acho que a última. Existem adesivos sem a presença de aminas ou apenas cimentos? Adesivo não tem amina, só o É. cimento. Bom, eu não conheço. Não, adesivo de presa química, talvez, aquele que É, você coloca mas para misturar. mas eu não tenho certeza, né, se é a amina que a gente coloca, porque você transforma ele num quimicamente ativado. Não Agora sei você se é, falou, não sei, Paloma. gente. Eu já fui Vamos respondendo, aí eu pensei, procurar. opa, a gente tem. Eu sei que o. Eu vou pesquisar, Paloma, para passar para vocês. É, O Futura Bond Universal da Voco, ele é um adesivo de polimerização dual. Então, ele é olha bem lá, o Felipe. interessante. Ele tem essa característica. Eu vou pesquisar o porquê que ele. Qual a parte química que é a responsável por essa polimerização dual. E a gente tem como transformar um adesivo adicionando ele, que é um protocolo super complexo, para que ele fique também com presa química, além da presa foto, né? É isso, né, Paty? É Mas eu não isso, mas sei. não é amina terciária, não, gente. Eu não tô lembrando exatamente qual é o tipo Ah, e de. o André já está confirmando. O André é É, professor também, só cimentos. É isso aí. isso, o André já confirmou, é só os cimentos. Você transforma ele em quimicamente ativado, mas não é por adição de amina terciária. Legal. Tá vendo? Tem um monte de professor aqui junto com a gente. Não, dá até medo, né, minha gente? Misericórdia, prof. Vocês contribuam aí, Imagina hein? eu, né? Eu sou só clínica, Fa- você que é Façam um professora, print, pesquisadora. divulguem a nossa web live e ajuda a gente aí, por favor. Ah, legal, gente. 2 minutinhos para Ai, terminar. gente, é muito rápido. Bora Ah, é. maratonar as lives. É isso aí, Estela. Maratonem as lives. E pelo jeito, a Paty e eu, a gente vai fazer uma websérie mesmo. Quero agradecer, deixa eu até fazer um agradecimento para a Fer, que está aqui. A Fer já passou várias coisas, ela já passou da Sanares, que foi um dos primeiros artigos que mostrou essa incompatibilidade. Eu li muitas vezes esse artigo, meu Deus do céu. Mas eu posso depois passar esse artigo para a Paula, para mandar para vocês. E a Fer também ajudou aqui, através de um ativador mesmo, que a gente transforma o adesivo convencional, desculpa, um adesivo foto em químico. Mas eu queria saber exatamente o que tinha no ativador. Mas a gente vai pesquisar isso, tá? Então, a live vai ficar salva, vai ficar no IGTV, né, Paula? No seu, no meu. Eu que estou mais desorganizada aqui no Paline. Mas, Que nossa, nada. gratidão. Gratidão por essa live, por todos vocês aqui. Muito obrigada. Também, Mesmo. obrigada, pessoal. Foi Maravilhoso. incrível. Obrigada pela interação. Foi muito bom. E a gente te espera vocês na próxima segundona. Isso aí. Vou fazer um print. É isso! Um, dois, três e já. Foi. Beijo, gente. Beijo, beijo para todos. Tchau, tchau.